Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula 8 do Desafio 29 e eu vou falar um pouquinho a respeito do café da manhã ou do de jejum, que é uma alimentação um pouco tanto quanto polêmica quando a gente trata da questão da sua importância. Eu mesmo já fui defensor do café da manhã como principal refeição do dia. E hoje o que eu tenho para dizer para vocês, tanto do pessoal do D29, do Desafio 29, quanto das outras pessoas que acompanham o meu trabalho aí no Instagram, no YouTube, é que o café da manhã não é a principal refeição do dia. Você não é obrigado a se alimentar pela manhã se você tem uma tendência de não sentir fome, necessidade de comer pela manhã. Assim como também não existe nenhum problema em se fazer o café da manhã logo pela manhã ou quando acorda e você gosta de fazer essa refeição, se sente bem fazendo essa refeição pela manhã. No entanto, existem algumas coisas com relação ao café da manhã que são muito interessantes. Primeira de tudo é que nós sabemos hoje que quanto mais tempo você demora para acionar o mecanismo da insulina no seu corpo, mais interessante do ponto de vista endócrino é essa característica, né, de não produzir insulina para o seu organismo. Quer dizer, o pâncreas, o pâncreas é a glândula que produz insulina no corpo humano e a insulina é o principal hormônio responsável por transportar a glicose, carboidrato e outros nutrientes ou facilitar a entrada desses nutrientes como aminoácidos e gorduras para dentro dos tecidos. E já se sabe que, evitando esse mecanismo de produção de insulina, principalmente pela manhã, você pode produzir testosterona, GH, que são hormônios muito interessantes de permanecer elevados assim que você acorda, porque eles são produzidos em maior quantidade à noite e se você estende o período de atuação desses hormônios no seu corpo, isso é muito salutar, isso é muito saudável. Existe uma crença de que se você come no café da manhã, você vai sentir menos fome durante o dia. Mas já existem estudos clínicos randomizados, que são aqueles estudos que testam, por exemplo, uma dieta ou uma estratégia alimentar com determinadas pessoas, enquanto um outro grupo não utiliza dessa estratégia e você compara esses grupos. E esses estudos, portanto, clínicos randomizados que comparam grupos, por exemplo, grupo de pessoas que se alimentam pela manhã e grupo de pessoas que não se alimentam pela manhã, eles já começam a demonstrar, eles mostram isso, né, com dados, de que as pessoas que comem no café da manhã têm uma tendência de ingerir mais calorias e não menos calorias durante o dia. Se você então está interessado em diminuir as calorias do dia por questão de emagrecimento ou melhoria de algum aspecto metabólico, como por exemplo a glicemia, para combater uma diabetes, um pré-diabetes ou uma resistência à insulina, é muito mais interessante que você não coma pela manhã. E se você já é aquela pessoa que tem uma tendência de não querer se alimentar pela manhã, você pode se beneficiar dessa sua tendência natural. Fazendo um de jejum, com a presença somente de um café preto, sem açúcar e sem adoçante, ou qualquer chá, absolutamente qualquer chá, sem açúcar e sem adoçante, ou ainda simplesmente fazendo uma hidratação, que esse jejum técnico, né, o jejum tecnicamente, quando você não ingere calorias, você vai se beneficiar, portanto, dessa baixíssima produção de insulina, afinal de contas, se não tiver ali carboidrato e proteínas, né, você não vai ter estimulação de insulina pela manhã, o que deixa o seu corpo numa condição endócrina, hormonal muito mais interessante para o emagrecimento e para a qualidade de vida e saúde como um todo. Portanto, no café da manhã, para aquelas pessoas que têm o hábito de se alimentar, é muito importante que se façam escolhas inteligentes. Ingerir alimentos ricos em proteínas, né, proteínas de alto valor biológico, proteínas completas, presentes no ovo, presentes na carne do boi, na carne do frango, do porco, até do peixe. Para a gente é estranhíssimo falar a respeito de jejum com peixe, mas no Sudeste Asiático, os países orientais fazem de jejum com peixe, porque consomem muito peixes e frutos do mar pela manhã,
para o brasileiro é muito estranho, mas é uma questão cultural. Não tem nenhum tipo de alimento que você não possa ingerir pela manhã. E nutricionalmente falando, que tipo de alimento que você tem que consumir ao de jejum? Alimento rico em proteína. Mais uma vez, então você tem ali a opção dos ovos, das carnes, né? E dos derivados do leite também. É que no Desafio 29 nós sugerimos que para um emagrecimento mais potente, você evite leite e derivados nesses primeiros 29 dias. Mas para aquelas pessoas que realmente têm maior dificuldade em aderir à alimentação, ao desafio sem os derivados do leite, então eu sugiro que vocês usem iogurte natural integral, que vocês usem o queijo, né? Queijo pode ser o queijo Minas, uma mussarela. O ideal seria um queijo mais artesanal, menos industrializado. E lembrando então, pessoal, que durante o período da manhã sempre optem por alimentos ricos em proteínas. Eu particularmente gosto muito de todo tipo de variação com ovo. Ovo cozido, omelete com tomate, com cebola. Você pode variar o omelete de muitas formas, apenas misturando outros ingredientes a ele. Ovos mexidos, ovos com bacon. O abacate é uma excelente opção também para amanhã, rico em fibras, para aquelas pessoas que ficam preocupadas em ingerir fibras pela manhã. Pode ser durante qualquer horário do dia com relação à fibra, mas o abacate é uma boa opção. O brasileiro tem disponibilidade de abacate, que é uma fruta sensacional, rica em ômega 3, rica em boas gorduras, rica em fibras, pobre em carboidratos. Só que não sabe consumir, ou quando consome abacate, consome com açúcar. E o abacate fica muito gostoso também, sendo consumido com azeite, com sal. Pessoal, foi isso. Essa foi a dica da aula 8. Essa foi a aula 8, né? O que comer no café da manhã. Fique com a gente e acompanhe as próximas aulas. Um abraço a todos.